continuando com o módulo de interpretação de texto aplicada, tudo bem? Segunda aulinha aí do módulo de interpretação de texto aplicada. Então, já vamos começar sem enrolação, porque o bicho vai pegar aqui nessa aulinha. Ó, então, esse slidezinho aí já começa apresentando aí para vocês os procedimentos, né? Então, a gente vai pensar em análise, interpretação de texto, análise textual, em relação a procedimentos, tudo bem? Procedimentos para a interpretação. Então, chega dessas duvidazinhas de como eu interpreto o texto, né, o que eu devo fazer primeiro na hora de interpretar o texto, né? Eu vejo aí tem muitos alunos e alunas que partem do pressuposto de analisar o texto inteiro, né? Ou seja, ler o texto uma vez, tudo, reflete sobre o texto. Ah, não entendi direito o que o texto está falando, aí vai ler o texto tudo de novo. Né? Isso é um método pouco eficaz, né? Um método que faz você perder muito tempo na hora da prova, e um método que faz você ficar confuso, né? Sobretudo se for um texto que tem muitas informações e palavras que você não conheça, esse tipo de coisa. Então, por favor, vamos pensar agora na interpretação de texto como em relação a um aspecto procedimental, tudo bem? Guardem esse conceito aí, ó, procedimento. Então, chega dessas duvidazinhas do que eu devo fazer em cada momento. Então, a gente vai acabar com isso hoje, para vocês começarem a interpretar, para analisar o texto em relação a procedimentos para a interpretação, tudo bem? Qual seria o primeiro procedimento? Né? Como eu havia falado na aula anterior, né, se vocês não viram a aula 1, recomendo fortemente que vocês vejam a aula 1. Né? Como eu falei na aula anterior, o primeiro passo elementar para que nós interpretemos satisfatoriamente um texto, né, seria a análise do gênero e do tipo textual, não é? A análise do tipo e do gênero textual em relação ao fato de que o tipo textual ele é uma abstração, não é? E o gênero textual é um formato de texto que é compartilhado socialmente. Isso significa dizer que cada gênero textual tem um objetivo específico, não é? Cada gênero textual tem um objetivo específico. Com base nesse objetivo específico, pode-se verificar a predominância de um ou outro tipo textual dentro daquele gênero específico. Então, só a título de exemplo, né, vou dar um exemplo bastante esdrúxulo aqui para que nós possamos entender isso. Pensem comigo numa reunião de condomínio, né, ou uma reunião de bairro, por exemplo. Né? A reunião, ela é um evento, mas ela também pode ser considerada um gênero textual, no sentido de que há certas condições de existência que são particulares àquele gênero textual. Para você verificar isso empiricamente, basta você mesclar dois gêneros textuais que não têm muita coisa a ver. Né? Por exemplo, uma apresentação circense é um gênero textual na medida em que tem condições de existência particulares, não é? É um gênero textual, por exemplo, em que há uso de linguagem não verbal, né? Muito uso de linguagem não verbal, figuras de linguagem, né? Como a ironia, né? Como metáforas, por exemplo. Então há características específicas desse gênero textual que, se forem aplicadas ao gênero textual reunião de condomínio ou associação de bairro, vai dar uma bagunçada, não é? As pessoas não vão entender o que está acontecendo. Né? Um exemplo bastante esdrúxulo aí para você tentar entender o conceito maior. Né? Por exemplo, agora um exemplo assim aplicado, né? Um exemplo aplicado. Pensa comigo a dissertação expositiva, uma dissertação argumentativa. Né? A banca delimita no edital quais são os critérios, né, desse gênero textual. Ou seja, se você foge do gênero textual, vem lá escrito na sua provinha que você fugiu, né, do gênero. Né? Ou então, se você não fugiu do gênero, você ainda pode fugir ao tema, né? Uma fuga do tema. Né? Ou seja, entender o gênero textual e qual é o objetivo desse gênero textual é um grande passo para evitar que você fique perdido na hora de interpretar um texto. Se você sabe que o gênero textual é aquele específico, que ele tem certas condições de existência e que ele se pretende a um objetivo específico, fica bastante intuitivo, fica bastante automático, né, mecânico na hora de você interpretar o texto, tudo bem? Então, ó, vamos ao que interessa, né, digamos assim. A análise do gênero e do tipo textual, então, seria o primeiro passo, né? Primeiro passo. E essa análise, ela é sempre em relação a qual é a finalidade do gênero, tudo bem? Isso ficou claro, né, com os exemplinhos que eu dei. Então, sempre analisar o gênero e o tipo textual, né? O gênero é o formato compartilhado socialmente e o tipo textual é aquela abstração, ou seja, é aquele tipo que predomina, né? Sempre um que predomina em relação ao gênero textual. Né? E o segundo passo, né? O segundo passo para analisar um texto bem analisado, para interpretar um texto de forma satisfatória, seria captar o assunto e o tema. Né? Por exemplo, né? Uma reunião de condomínio. Você sabe que na reunião de condomínio
existem procedimentos, né? É coisa do gênero textual. Você chega lá na reunião, você se senta, você aguarda o seu momento de fala, você expõe ideias que estão relacionadas àquele tema, né? Então, o segundo passo é captar o assunto e o tema. Tudo bem? Então, eu quero que vocês imaginem o assunto e o tema como a teoria dos conjuntos. Ó. Vem comigo aqui no quadro. Ó. Teoria dos conjuntos. Lembrem-se da teoria. Vocês se lembram da teoria dos conjuntos? Então, ó, existe um grande conjunto aqui, que é o conjunto chamado assunto. Vou chamar esse conjunto aqui, ó, de assunto. Tudo bem? Esse aqui é o conjunto do assunto. Dentro desse grande conjunto do assunto, existe um conjunto menor aqui, ó, que é o conjunto do tema. Conjunto do tema. Como assim, professor? Bom, pensa comigo. Um assunto é algo que é amplo. Um assunto é algo que tem uma extensão muito ampla. E o tema é algo que tem uma extensão mais restrita. Tudo bem? Então, encarem o tema como um recorte do assunto. Então, ó, o tema é um conjunto que encaixa dentro do conjunto maior, que é o assunto. Tudo bem? Dentro do conjunto maior, que é o assunto. Então, para efeitos aí da sua provinha de dissertação argumentativa, por exemplo, eu ainda poderia especificar mais e colocar um conjunto aqui dentro do tema, que seria uma tese. Ó. Então, ó, a tese ela é o quê? Uma problemática que você defende, que tem a ver com o tema, que tem a ver também com o assunto. Pegou a ideia? Então, ó, o conjunto maior é o assunto, o conjunto menor é o tema e menor ainda seria a tese, o ponto de vista que você defende. Tudo bem? Então, volta aqui comigo e vamos pensar, por exemplo, num exemplinho aqui. Ó. Vamos supor que exista um assunto que vem aí numa prova de dissertação para você, tudo bem? Pense comigo um tema, por exemplo, como segurança pública, né? Um tema como segurança pública. Então, um assunto, perdão. Um assunto é segurança pública. Então, segurança pública é um assunto muito amplo, né? É segurança pública onde? É segurança pública no Brasil? É segurança pública na China? É segurança pública internacional? É segurança pública em relação a quê? Né? Então, perceba que o assunto ele sempre deixa coisas meio vagas, né? Então, o assunto ele é diferente do tema justamente por isso, porque ele é algo mais vago, algo mais geral. Então, um tema, por exemplo, um recorte temático, né? Um recorte temático desse assunto segurança pública poderia ser, por exemplo, a crise de segurança pública no Brasil do século XXI, por exemplo. Aí eu tenho um tema, percebe? Eu peguei o grande conjunto do assunto, recortei ele, apliquei a ele uma restrição de lugar e de tempo. Né? E ainda atribuí a esse assunto um aspecto que delimita ele mais ainda, que é o aspecto da crise. Então, não é mais qualquer aspecto da segurança pública. É uma crise que acontece na segurança pública, num lugar específico, que é o Brasil, num momento mais específico ainda, que é o século XXI, a contemporaneidade. Tudo bem? Só para a gente finalizar esse raciocínio com outro exemplinho. Ó. Pensem no assunto violência, por exemplo. Violência é um grande assunto, né? É um assunto que é muito vago. Violência contra quem? Violência onde? Quando essa violência foi praticada? Não é? Qual é o conceito dessa violência? Então, um assunto é algo muito vago. Né? E um recorte temático para esse assunto poderia ser, por exemplo, violência contra a mulher no Brasil do século XIX, vamos supor. Então, ó, eu delimitei um espaço, né, no Brasil, delimitei um tempo, século XIX, e atribuir a essa violência um aspecto restritivo, ou seja, a violência contra a mulher. Então, não adianta numa redação que traz para mim o tema como esse, eu falar sobre a violência contra os animais, por exemplo. Né? Porque o assunto é violência, então violência contra os animais está relacionada ao assunto, mas está fora do tema. Então percebam essa diferença aí. Ó. O tema ele é um recorte, né? Ou seja, está dentro do assunto. O assunto pode ser violência, o tema, por exemplo, pode ser violência contra a mulher no Brasil do século XIX. Né? E uma tese, por exemplo, poderia ser de que existem problemáticas que são particulares ao século XXI no Brasil que envolvem a prática de violência contra mulheres, por exemplo. Né? Essa tese está dentro do tema e o tema está dentro do assunto. Pegou a visão? Então seria mais ou menos isso. O assunto é um grande conjunto, o tema é um conjunto menor e a tese é uma afirmação que você faz sobre esse tema que está ali dentro do conjunto do tema. Beleza? Pegou essa diferença? Então isso é muito importante, é o segundo passo ali, depois que você analisa o gênero e o tipo textual, o segundo passo então é pegar qual é o assunto desse gênero textual, qual é o tema, né? Então, por exemplo,
seguindo ali no nosso exemplo da reunião de condomínio, né? A reunião de condomínio tem um assunto, vamos supor, administração das finanças do condomínio, né? Mas o tema poderia ser a administração das finanças em relação a obras de reforma, por exemplo, né? Então, naquela reunião específica, o assunto seria administração financeira, mas em relação apenas a obras que vão acontecer para reformar o condomínio, né? Então, não faz sentido alguém nessa reunião de condomínio hipotética falar sobre aspectos da administração financeira que não dizem respeito a obras de reforma. Esse é o único aspecto que deverá ser debatido naquela reunião, tudo bem? Então, você sabe que aquele gênero tem delimitações específicas e que ele vai falar sobre uma coisa específica, ou seja, que ele tem um tema específico, tudo bem? Isso já é o segundo passo para saber como interpretar aquela situação, para saber como interpretar, como você deve agir, o que você deve esperar, como você deve se colocar naquele momento. Da mesma forma, uma proposta de redação, tudo bem? Então, o gênero textual dissertativo e argumentativo, por exemplo, ele tem certas delimitações e dentro dessas delimitações, a sua atenção deve estar voltada para o tema e não para o assunto, tudo bem? Para que você não fuja do tema, para que você não perca de vista quais são as exigências daquele gênero textual em relação àquele tema, ou seja, aquele recorte do assunto. Então, esse seria o segundo passo, captar o assunto e captar o tema, tudo bem? Então, matou, né? E o terceiro passo? O terceiro passo seria um aprofundamento no tema, né? Um aprofundamento no tema, que seria o quê? Como vocês podem ver aí no slidezinho, encontrar as palavras-chave. Palavras-chave ou conceitos-chave, né? Como assim, professor, palavras-chave? Pô, pensa comigo o seguinte, ó. As palavras-chave, elas são como diretrizes da sua interpretação, né? Então, se a gente continuar nesse exemplo aí da violência, por exemplo, né? Da violência. Então, no decorrer da proposta de redação ali, você verá que existem palavras-chave que se relacionam diretamente com o tema, né? O próprio tema em si apresenta a você palavras-chave por si só, né? O tema ele já te apresenta conceitos que são centrais para aquela análise. Então, um tema como violência contra a mulher no Brasil do século XIX te apresenta algumas palavras-chave, né? Por exemplo, violência é uma óbvia, né? Mulher, né? Seria outra. Século XIX, Brasil, seriam os conceitos-chave, né? Quando você vai para a proposta de redação, vamos supor que existem conceitos ali que se relacionam diretamente com esse tema, né? Por exemplo, conceitos de assimetria de renda, por exemplo, né? O fato de mulheres ganharem menos do que homens, um outro conceito-chave que poderia aparecer lá, por exemplo, seria o conceito de patriarcado, por exemplo, né? Ou então o conceito de costura, por exemplo, né? Que é um ramo de negócios em que as mulheres predominam, por exemplo, né? Então, esse seria um conceito-chave de acordo com essa proposta hipotética. Tá pegando a visão? Então, as palavras-chave seriam o quê, professor? Se a gente fosse sintetizar mesmo assim, ó, para você não ficar mais com dúvida em relação a isso. São aquelas palavrinhas ou aqueles conceitos que você vai ver no texto que estão intimamente relacionados com o tema e com o assunto, tudo bem? São aquelas palavrinhas que você bate o olho nelas e fala assim, nossa, isso tem a ver com aquilo que o tema me disse, com aquele conceito central do tema. Então, num tema como violência contra a mulher, muitas palavrinhas que apareceriam ali na proposta estariam diretamente relacionadas com isso, assim como um tema como segurança pública no Brasil contemporâneo, né? A crise da segurança pública, né? Então, a crise das instituições democráticas, por exemplo, poderia ser um conceito-chave, né? E assim sucessivamente. Então, pesquisar as palavras-chave no texto seria exatamente isso, você pescar aqueles conceitozinhos ali, que você bate o olho neles e fala, nossa, isso tem a ver com o que o tema me apresentou, isso tem a ver com a problemática que o tema está me apresentando. Tudo bem? Então a palavrinha-chave é isso, são palavrinhas que estão intimamente relacionadas com o assunto e com o tema que aquele gênero textual está te apresentando naquele momento. Tudo bem? Da mesma forma, um enunciado de questão, por exemplo, né? Muitos enunciados de questão, eles pedem de nós que nós apontemos a alternativa incorreta, por exemplo, né? Então a alternativa incorreta seria um conceito chave, um conceito muito chave, né, digamos assim, porque se você não se atém a essa palavra-chave, você perde de vista qual é a finalidade daquele exercício, tudo bem? Então, assim sucessivamente. Então, lembrem-se sempre, palavras-chave são aqueles conceitozinhos que estão intimamente relacionados ao tema e ao assunto, tudo bem? Então, fechou, né? Então, ó, 3 primeiros passos. Análise do gênero e do tipo textual, depois capta o assunto e
o tema, depois analisa, pega as palavras-chave daquela propostinha ali, daquele texto que você está analisando, tudo bem? E o último passo. O último passo é pensar para além do texto, pensar além do texto. O que significa isso? Significa pegar as informações do texto, refletir sobre elas, no sentido de tentar deduzir, né, de fazer inferências, né, ou no sentido de relacionar conhecimentos pressupostos para verificar aquilo que está lá no texto, né? Por exemplo, você lê um texto e aí você para e pensa, nossa, mas essa informação aqui que essa pessoa deu no texto, será que ela faz sentido? Eu consigo verificar isso em algum momento na minha vivência? Eu tenho conhecimentos pressupostos que são coerentes ou incoerentes com essa afirmação que está sendo colocada aqui no texto, né? De que forma eu posso relacionar esse texto com o que eu já conheço, né? De que forma eu posso relacionar esse texto com o que eu entendo do mundo, por exemplo, né? Isso que significa pensar para além do texto. E esse é o último passo, porque esse passo ele vai ser como que um resultado meio que automático que a nossa mente faz depois desses 3 outros passos aí, tudo bem? Então, se você analisa o gênero e o tipo textual, ou seja, você entende qual é a finalidade daquele gênero, para que ele serve, qual é o objetivo, o propósito desse gênero, né? Se você entende isso, depois você capta o assunto e o tema, né? Ou seja, você entende qual que é o propósito do gênero textual específico em relação a um aspecto específico da realidade, né? Ou seja, qual é esse recorte temático. E depois ainda capta as palavras-chave, automaticamente a sua mente cria um raciocínio, você consegue relacionar essa reflexão que você fez a aspectos de dedução, aspectos de verificação, por exemplo. Tudo bem? Então, seriam esses os 4 passos para a interpretação de texto, os 4 procedimentos, né? Vamos chamar de procedimentos. 4 procedimentos para a interpretação. Primeiro, a análise do gênero e do tipo, depois capta o assunto, depois encontra as palavras-chave, depois pensa para além do texto, ou seja, tenta pensar como esse texto se encaixa na realidade, se ele tem concordância ou discordância em relação a informações e conhecimentos que você já possui, tudo bem? Uma grande técnica, né, para verificar isso é analisar o mesmo tema em relação a diferentes fontes de informação, por exemplo, né? Ou informações relacionadas à economia, por exemplo, né? Se você for analisar informações relacionadas à economia no Financial Times, por exemplo, vai ser um ponto de vista, né? Se você for analisar a economia, por exemplo, na Carta Capital ou na Veja, seriam dois posicionamentos diferentes, né? Ou seja, pode ser o mesmo tema, o mesmo gênero textual, mas as palavras-chave que vão estar ali vão direcionar a sua interpretação para um lado ou para o outro e vão direcionar a reflexão que você faz em relação a esse conteúdo, né? Ou seja, esse conteúdo tem a ver com o que eu vivo, com o que eu já tenho de bagagem comigo, de formas diferentes, tudo bem? Então seriam esses 4 passos aí. Pensar para além do texto seria o último, o passo final aí da interpretação para uma interpretação bem sucedida, tudo bem? Então fechou, essa é a partezinha teórica, essa explicaçãozinha teórica. Agora a gente vai ver isso empiricamente, tudo bem? Eu botei um exemplozinho aqui no próximo slide, ó, um texto de lei, um dispositivo legal. Então, ó, o dispositivo legal seria o gênero textual. Então, para que serve, né? Vamos pensar aqui procedimentos. O primeiro procedimento é analisar o gênero e o tipo textual. Então, eu já sei que o gênero textual é dispositivo legal, né? Artigo de lei. Então, para que serve esse gênero textual? Bom, ele serve para dizer como algo deve ser feito, né? Por quem esse algo deve ser feito, ou se algo não deve ser feito, né? Ou se algo deve ser feito em momentos específicos, né? Ou seja, o texto de lei, o dispositivo legal, ele tem um aspecto textual predominantemente injuntivo, porque ele está dizendo como as pessoas devem se comportar no espaço e no tempo. Quando não é injuntivo, a maioria das vezes é expositivo, porque está dando a nós uma informação, tudo bem? O caráter expositivo quer dizer isso, né? Apresentar ao leitor, ao interlocutor, uma informação que o interlocutor não tinha antes, tudo bem? Então, ó, o primeiro passo foi cumprido. Analisei o gênero textual, eu sei que o gênero, dispositivo legal, ele serve para um objetivo específico e isso tem íntima relação com o fato da predominância do tipo textual, né? Então vamos analisar esse artigo aqui para a gente entender isso melhor, né? Que o segundo passo é captar o assunto e o tema, não é? Então, ó, qual que seria o assunto, né? O assunto aqui desse artigo, desse dispositivo legal. Então, ó, o assunto seria esse aqui, né? Segurança pública. Esse é o assunto. Ou seja, é um grande conjunto, sobre o qual esse artigo vai falar, sobre o qual esse dispositivo legal aí vai falar.
E o tema, professor? Qual seria o tema? Qual é o recorte desse assunto? Bom, então leremos aqui o artigo 144, né? Ele diz o seguinte, ó, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí dá os 5 órgãos aí, né? Então, vocês podem ver aí que o tema seria algo relacionado à segurança pública, mas especificamente quais são os órgãos, né, ou as pessoas, né, institucionais que podem exercer, né, a função de preservar a segurança pública, digamos assim, né? Então, esse tema poderia ser colocado como os órgãos, né? Os órgãos que são responsáveis, né? Que são responsáveis, ó, responsabilidade, que são responsáveis pela preservação da ordem, né? Ou seja, quais são as pessoas institucionais que podem fazer essa segurança pública, né? Então, o tema seria segurança pública, mas os órgãos, precisamente os órgãos que podem exercer as funções relacionadas à segurança pública, tudo bem? Então, não é um aspecto, por exemplo, de crise da segurança pública, como eu havia mencionado anteriormente, né? Não é um aspecto conceitual do que é segurança pública, né? É um aspecto empírico, né? Ou seja, a segurança pública ela deve ser exercida por alguns órgãos, e aí são esses órgãos. Então, o tema seria os órgãos que executam, né, que se preocupam, que são responsáveis pela segurança pública, tudo bem? E qual seria, então, as palavrinhas-chave? As palavrinhas-chave, ó, segurança pública é uma, né? Então, Estado, ó, seria outra, né? Direito também, responsabilidade também, ó, preservação da ordem pública seria um conceitozinho-chave também, não é? Então, ó, da incolumidade das pessoas e do patrimônio também. E todos esses aqui, ó, todos esses aqui também seriam palavrinhas-chave. Ah, professor, mas tudo é palavrinha-chave? Bom, aí é uma particularidade do gênero textual, né? Porque o gênero dispositivo legal, ele tem o objetivo de ser o mais claro possível, né? De ser o mais específico possível. Então, um legislador, quando ele vai escrever um texto de lei, quando ele vai fazer uma proposição de lei, ele precisa delimitar mais objetivamente possível qual é o conteúdo desse dispositivo legal. E o legislador, lá na cabeça dele, já sabe que ele precisa se ater às palavras-chave para que esse dispositivo não fique extenso e sujeito a interpretações. Tudo bem? Então, é muito comum, quando analisamos textos de lei, dispositivos legais, que hajam muitas palavras-chave e que, se eu fosse marcar aqui, por exemplo, eu marcaria praticamente tudo, porque tudo é central para entender esse aspecto de quais são os órgãos que podem ou não podem fazer a segurança pública no Brasil. Tudo bem? Então, e o último passo seria pensar para além do texto, não é? Então, vamos pensar aqui para além do texto, ó. O texto está dizendo assim que a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos, não é? Mas ela é exercida somente por esses órgãos aqui. Então, né, uma dedução que eu posso fazer é a seguinte: se a segurança pública é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos, e somente alguns órgãos podem exercê-la, isso significa que é ilegal aquela história de fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo, não é? Quando alguém faz justiça com as próprias mãos, a pessoa está cometendo um crime. Por que ela está cometendo um crime? Porque a segurança pública não é dever da pessoa, ela é responsabilidade de todos, no sentido de que todos devem contribuir para que a preservação da ordem seja mantida, mas em última instância, não são as pessoas físicas, né, as pessoas do dia a dia que têm o dever de impor essa segurança pública, tudo bem? Então isso é uma reflexão que eu faço com base no que está colocado no texto, tudo bem? Então, ó, esse é um último passo da interpretação. Eu interpreto esse dispositivo legal nesse sentido, né? Tudo bem? Então, vamos para o próximo aqui, para a gente não se alongar muito. Novamente aqui, ó, um assunto sobre segurança pública, né? Então, qual seria esse gênero textual? Rapidamente, o gênero textual seria um artigo jornalístico, né? Um fragmento de um artigo jornalístico. Eu posso verificar isso, né? Aqui na fonte, né, do texto. O gênero textual, então, seria o artigo jornalístico. O tipo textual predominante em artigos jornalísticos seria o expositivo e o argumentativo, porque há a exposição de informações, mas também há a perspectiva do convencimento. O assunto, né, o que seria o segundo passo, seria segurança pública, né?
No Brasil aqui já seria parte do tema, né? Já seria parte do tema. Então a segurança pública no Brasil aqui seria o nosso tema, né? E o último passo, né? O terceiro passo, na verdade, perdão, seriam as palavras-chave, né? Então a gente pode achar algumas palavrinhas-chave aqui, ó. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. Olha só, aí já tem a tese, não é? A tese que está aqui dentro do conjunto do tema, ó. Então todas essas palavrinhas que estão aí podem ser consideradas palavras-chave, né? Quais outras palavrinhas aqui, ó? Segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais em nossa história esteve tão presente nos debates de especialistas como do público em geral. Então, ó, existem debates aqui que acontecem entre especialistas e do público geral. Também isso é uma informação relevante, né? Então, ó, outras palavrinhas-chave aqui, ó, taxas de criminalidade, aumento da sensação de insegurança e assim sucessivamente, né? Lá na frente, ó, nós veremos que fala assim, ó, degradação das condições de internação dos jovens em conflito com a lei, corrupção. Da mesma forma que o texto de lei, esse é um artigo jornalístico que tem um caráter muito objetivo. Portanto, existem várias palavras-chave que nós poderíamos pescar aí nesse texto que nos direcionariam para a análise, para a interpretação, tudo bem? E o último passo? O último passo seria pensar para além do texto, né? Pensar para além do texto. Como nós pensaríamos então, o que nós pensaríamos então a respeito dessa tese, né, de que o problema fundamental e principal desafio do Estado brasileiro, do Estado de Direito no Brasil, diz respeito à segurança pública, né? Então, é muito fácil de verificar isso na nossa realidade, não é? No nosso cotidiano, porque nós vivemos em uma sociedade em que há um contingente de pessoas que estão encarceradas muito grande, né? E ao mesmo tempo a violência ela também é muito grande, a sensação de insegurança ela é muito grande. Então, isso tem uma relação direta com o investimento em novas tecnologias policiais, o investimento em mais contingente, né, por exemplo. Então, tudo isso são reflexões que são passíveis de ser feitas por meio da análise dessas palavras-chave, né? Então, a segurança pública no Brasil tem relação direta, né, com as taxas de criminalidade, por exemplo, né, sobretudo nos grandes centros urbanos, ó, né? Tem relação direta com a reforma das instituições da administração da justiça criminal, ou seja, o fato da segurança pública no Brasil ser um problema muito vigente tem relação direta com uma necessidade de reforma administrativa do sistema judiciário, por exemplo, né? Sempre tem aquela história de que a polícia prende e o juiz vai lá e solta porque está muito cheio, né, o sistema carcerário. Percebe que o último passo da interpretação é isso, você lê o texto, pega as palavrinhas-chave, depois faz relações com o que você vive, com deduções, né, e atos de verificação, né? Como eu posso verificar essas palavrinhas-chave, esse tema, na minha vivência? Como eu posso relacionar isso? Como eu posso pensar para além do texto? Tudo bem? Então, para a aula de hoje era isso. A gente vai se ver novamente na aula 3 do módulozinho de interpretação de texto aplicado. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Forte abraço!